Bom dia a todos. É com muita alegria e muita honra que nós recebemos aqui no Instituto dos Advogados do Paraná o deputado federal Jerônimo Goergen, relator da então medida provisória, que hoje já é lei da liberdade econômica. Recebemos também os nossos debatedores. Nós temos aqui a presença do Dr. Bernardo Strobel Guimarães e também do nosso diretor Francisco Zardo, que nos darão a honra de fazer os debates desta manhã no primeiro painel. Eu gostaria de saudar o desembargador Cleiton Maranhão, diretor-geral da Escola de Magistratura do Estado do Paraná e também professor da Universidade Federal do Paraná, que muito nos honra com a sua presença. Saúdo também aos integrantes do Instituto de Engenharia do Paraná, saúdo a Procuradora-Geral do município, doutora Vanessa Volpe, e saúdo a nossa sempre querida coordenadora-geral da Escola Superior da Advocacia, doutora Adriana Dávila, que nos honra com a sua presença aqui no Instituto. O Instituto, por vezes, se confunde com a personalidade da doutora Adriana, e ela sempre nos honra com a sua presença, e isso dá para nós uma alegria muito grande. Também gostaria de saudar a doutora Marília Xavier, que está participando hoje aqui, professora da Universidade Federal do Paraná e também coordenadora da parte de Direito Privado, eu acredito, da ESA. Saúdo a todos os associados, em especial ao professor Rodrigo Xavier Leonardo, que teve a coragem e conseguiu, na verdade, trazer o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior para participar do segundo painel, professor do Largo do São Francisco, que estará, então, comentando os artigos que dizem respeito à questão do direito privado. Professor Otávio, muito obrigado pela sua presença. E ao nosso querido deputado federal Jerônimo Goergen, nós gostaríamos de agradecer pela sua vinda, ainda que colorada, para nos dias de hoje. Quarta passada. E, por último, e não menos importante, e talvez mais importante, gostaria de fazer a saudação ao nosso presidente do Colégio dos Presidentes do Instituto dos Advogados do Brasil, ao nosso querido Hélio Gomes Coelho Júnior, que muito nos honra com a sua presença. O presidente Hélio tem sido responsável por levar a todos os estados e na presidência dos Institutos dos Advogados, deputado, justamente as questões mais delicadas da advocacia. E ele tem tido uma gestão ímpar. Nós tivemos a possibilidade, inclusive, de entrar com amicus curiae em determinadas questões que, na verdade, dificilmente outras instituições teriam a coragem e a galardia de, na verdade, defendê-las, né? Nós temos uma série de questões da advocacia que também dizem respeito à questão do novo Código de Processo Civil, que Vossa Excelência teve a oportunidade de relatar. O deputado federal Jerônimo Goergen nasceu no município de Palmeira das Missões, no dia 20 de janeiro de 76, mas cresceu na cidade de Santo Augusto, onde moram os seus familiares. Foi deputado estadual de 2003 a 2010, né, sendo na segunda legislatura o segundo mais votado do partido e o quinto mais votado da Assembleia, tendo recebido, então, a incumbência de ser o vice-líder. Acabou recebendo o desafio de tornar-se deputado federal em 2011 a 2014. E, atualmente, na verdade, integra as comissões na Câmara da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, Finanças e Tributação. Também preside
a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a Frente Parlamentar dos Aeronautas. Em outras palavras, tudo que é importante na Câmara, nós temos a presença do deputado Jerônimo, né? Seja na CCJ, seja com relação a finanças e tributação, e nós sabemos quão importante será a reforma tributária. Deputado, me honra muito recebê-lo aqui no Instituto e Vossa Excelência tem a palavra. É uma alegria, doutor Tarcísio, estar aqui, agradecer muito a oportunidade num colégio tão diferenciado como esse, né, e conversar um pouco sobre esse grande desafio que eu tive como parlamentar, mas, acima de tudo, uma lei que, como eu tenho dito, doutor Hélio, ela tem mais do que um conteúdo jurídico ou legal. Ela criou um aspecto psicológico na sociedade brasileira, porque a sensação que eu encontro das pessoas quando falo sobre a lei é uma sensação que, pela primeira vez, nós estamos enfrentando o Estado, que é visto pela sociedade brasileira como um impositor, como alguém que não se dá conta que existe em razão da sociedade. E parece que vem para punir a sociedade, que tem aí enormes distorções, doutor Otávio, que precisam ser enfrentadas e que, com certeza, esta lei não é o todo desse enfrentamento. Mas eu considero que é um passo importante para que a gente possa mudar muito o ponto de vista dessa relação do Estado com o empreendedor. E aqui, doutor Cleiton, eu posso dizer com muita tranquilidade, o judiciário, que no início eu tive um pouco de medo que pudesse ter uma outra interpretação, através do doutor Noronha, que foi a minha primeira reunião, presidente do STJ em São Paulo, na Fiesp, e depois não foi diferente no seminário que estivemos lá no próprio STJ, e quero saudar o Zardo e o Bernardo, que vão fazer essa interlocução conosco aqui. O judiciário, desde o primeiro momento, sempre reconheceu o mérito da lei. O questionamento era a constitucionalidade, o formato do envio desta matéria para o Congresso. E esse foi um dos desafios ao final, que foi tentar tirar aquilo que tivesse risco de judicialização durante a votação, que eu vou historiar um pouco aqui do que aconteceu. Mas antes, eu vou ter que contar de cara aqui, né, a história do Einstein, porque o doutor Cleiton já conhece a história, porque ele tem uma relação com um amigo querido que me ajudou muito no CPC, quando eu relatei o livro de Conhecimento e Cumprimento de Sentença, que foi o doutor Daniel Mitidiero, e eu até hoje uso isso para fazer uma brincadeira quando o colegiado é tão diferenciado assim, doutor Hélio, que eu sei que posso ser apertado, então eu conto a história do Einstein. O Einstein, ele tinha, assim como eu tenho, uma palestra pronta. Ele já chegava, colocava no pendrive aqui, apresentava a palestra e seguia tocando. O motorista dele estava sempre junto, sentava no fundo lá, né, acompanhava e decorou a palestra. Aí um dia o Einstein estava com muito sono, cansado, chegou no carro, diz: "Ô, motorista, vai lá em cima no Instituto dos Advogados e te apresenta como Einstein, né? Eu vou ficar dormindo aqui no carro e tu faz a palestra, tu já sabe, né?" O meu pai também já está assim, ele já assistiu tanto a palestra que ele já está indo desse jeito. Aí o Einstein ficou no carro e o motorista se apresentou como se fosse o Einstein. E começou, por que isso, por que aquilo, e tal, liberdade econômica, pá. Aí levanta o doutor Hélio e faz uma pergunta assim, fora do script. Aí o falso Einstein olhou e disse: "Mas isso é tão fácil que eu vou chamar meu motorista para responder." Então, assim, o meu motorista está esperando qualquer coisa, eu já saio correndo. Mas eu faço essa brincadeira que é um grande desafio. A gente, como político, eu até brinco que eu sou advogado, mas eu preferi fazer a lei do que aplicar, né? É um enorme desafio. Você tem nesta lei dois aspectos. Um aspecto que envolve, eu quero saudar o procurador do Estado ou do município? Do município aqui presente, a senhora? Não. Ah, está lá no fundo. Né? Porque você tem um aspecto que envolve a burocracia diretamente, e tem um outro aspecto que é mais jurídico, no que envolve contratos, desconsideração da pessoa jurídica, e isso, portanto, faz com que a gente tenha que ter bastante envolvimento, e na rotina que um relator passa a ter, você não consegue se aprofundar no pequeno detalhe. Precisa realmente de um assessoramento para construir uma lei melhor. O Brasil tem um tamanho de peso do Estado na vida do cidadão, que, fazendo esse trabalho, eu tenho hoje, doutor Tarcísio, a certeza que eu não sei como o Brasil chegou até aqui.
É incrível o tempo que nós perdemos, a energia que nós gastamos e o dinheiro que nós botamos fora para chegar onde temos que chegar. E às vezes não chegamos. E também tenho clareza. O Brasil é um país que vai ter que amadurecer muito, e eu dizia ao doutor Tarcísio aqui, porque se nós também continuar nessa guerra política aí, do jeito que está, nós não vamos sair de crise nenhuma, né? Porque essa crise ela é mais do que econômica, é uma crise política. A origem dela, lá em 2013, é uma crise de instabilidade política, de insegurança, hoje agravada até mesmo por algumas decisões lá no STF, que nós temos um país que não regulamentou a sua própria Constituição ainda, tem toda uma incerteza nas decisões. Mas o que eu posso afirmar é que nós precisamos criar uma consciência de termos pautas nacionais que não sejam pautas partidárias políticas. Eu vou citar aqui, recentemente, o tema da Previdência. Fizemos uma reforma péssima, melhor do que não fazer. Mas ela não foi uma reforma, ela foi um aumento de imposto, um aumento de arrecadação. Votei favorável porque não tinha o que fazer, nós temos que salvar esse país. Todo mundo errou, o cidadão está pagando a conta mais uma vez. Mas hoje nós temos uma reforma da Previdência Federal, não temos nada de reforma nos estados, não temos a reforma nos municípios e a iniciativa privada é o seguinte, trabalhem, porque se aposentar, eu não posso deixar você se aposentar, que eu tenho que cobrir o rombo aqui. Esse é o Estado dizendo para o cidadão. A mesma coisa vale, ontem eu fiz um debate lá em São Paulo com o Rodrigo Maia e com o deputado Marcel e o deputado Vinícius Poit, num evento da revista Voto, era sobre a reforma tributária. Nós estamos cometendo o mesmo erro e indo por um caminho errado, né? Porque as duas propostas que estão tramitando, a da Câmara aumenta o imposto, estimula a informalidade. É contraditório com o que eu estou tentando diminuir, que é esta informalidade que gera uma concorrência desleal. Você vai botar 25% de imposto em setores que hoje nem tem. Vai ser horrível se passar da forma como está lá. Você não tem a posição do governo. Portanto, não adianta eu discutir o que eu quero fazer se o Bolsonaro não quer fazer, né? Ele ainda tem o poder de veto. E você tem a do Raul, que é daqui do Paraná, meu querido colega, mas que ela deixa claro a incompetência do Estado. Quando ela cria para 4 setores uma alíquota diferenciada, que é combustível, energia, telefonia e tem mais um outro lá que agora não lembro, isso é a mesma coisa que você reconhecer. Segue tributando esses, porque esses eu consigo cobrar, dos outros eu não consigo. Então o Estado, ao invés de fazer algo que vai diminuir a carga tributária para estimular mais setores a crescer, nós não estamos tendo isso. Então eu faço apenas uma ponderação do que eu falei ontem lá em São Paulo, e é a minha posição, e isto tudo ainda que não está sendo precedido por uma reforma do Estado. Nós estamos mexendo nos tributos, que é o combustível da máquina estatal, deixando a máquina do tamanho que ela está, né? E nós não sabemos se ela tem condição de ser abastecida com o que querem diminuir de imposto. Não querem. Aí vão fazer de conta que vai ter uma reforma com uma transição de 20 anos, ou 30, ou 50, como já ouvi dizer. Então vai fazer de conta e por isso o Brasil, doutor Tarcísio, eu me alonguei um pouco na introdução, precisa encontrar um ambiente onde a gente tenha temas que são nossos. Não é do advogado, não é do juiz, não é do desembargador, não é do sindicato, não é do povo brasileiro. E a gente entra na disputa, entra na guerra de corporações, entra na guerra de interesses e vai fazendo esses remendos que está custando caro para o Brasil e custando caro mais ainda para a renda das pessoas, que vocês podem ver nos últimos anos, o que se ganhava 3, 4 anos atrás, hoje já quase que não se vive, né, com o custo elevado que o Brasil está tendo. Então, nesse sentido, eu deixo, porque esse público é um público que me dá vontade de desabafar até dessa experiência que a gente encontrou. Nesse sentido, o governo trabalhou a medida 881, que tinha tudo para morrer, como todas as medidas provisórias estão morrendo, porque hoje nós temos uma guerra do Congresso com o Executivo e, neste momento, agravada ainda por uma guerra do Senado com a Câmara. Como o governo tem fragilidade de articulação política, ele fortalece o Legislativo. E agora o Senado acordou porque viu que a Câmara está muito fortalecida e busca também um protagonismo. Mas, de qualquer forma, ela levou 45 dias para ser instalada, a comissão, o presidente ficou doente, perdemos mais uma semana, depois disso ainda teve o recesso branco e eu precisei fazer em 30 dias esse trabalho para mandar com tempo de que o Senado ainda apreciasse e que agora se encontra em fase de sanção. E o doutor Hélio me perguntava por que não foi ainda. Porque, na verdade, aconteceu
algo muito estranho. Eu pensei até em ingressar lá, doutor Cleito, com um mandado de segurança, mas achei que era melhor deixar andar, porque a guerra no Senado, liderado pelo Serra, pelo Anastasia, pelo Renan Calheiros e pela Simone Tebet, eles tiraram o artigo que transformava o domingo em dia útil, né? O que eu lamento demais. Depois eu vou falar aqui o que eu acho disso. Bom, mas eles não viram que eu estava revogando também parte da 10.101, que é a lei que alterava também o trabalho de bancos aos sábados. Sábado agora o banco vai abrir, né, para a gente poder, o trabalhador poder buscar o seu FGTS. E por que tem que ser uma exceção? Por que não pode, se o banco quiser abrir? Eles não viram que isto dava ao comércio o direito de abrir o domingo. Mandaram o autógrafo só com alteração de plenário. E 2 semanas depois mandaram um novo autógrafo. Eu nunca vi isto. Isso corresponde que num ato administrativo da mesa, eles dizem, tira mais um artigo da lei, mas então para que o plenário do Senado? Mas isto foi, lamentavelmente, eu não sei agora como que vai ficar, qual a peça que vale efetivamente, mas reabriu o prazo para sanção ou veto, e é dia 24, portanto, a conclusão desse trâmite. Mas quando o governo estudou, e isso são dados do Ministério da Economia, essa medida, sobre este cenário econômico que nós estamos, né, que é de recessão, o governo estima que numa década, a economia ruim como essa possa gerar em torno de 3.700.000 empregos. E o que mais me interessa é exatamente esta parte, que o PIB anual pode ter um incremento de 0,7%. Se a gente levar em conta que estamos crescendo menos de meio, né, é um número bastante significativo. Se a roda gira, o potencial desse processo de desburocratização ele também aumenta, né? Ele cria uma situação de melhor ambiente de negócios. E esses são os dados, depois eu mostro na lâmina a seguir, que me deixam bastante entusiasmados. Esse dado da Heritage Foundation, hoje o Brasil ocupa a centésima posição ocupa a centésima, 50ª posição, tá? Nós vamos, com a aprovação da lei, imediatamente cair 100 posições nesse ranking. O Chile, por exemplo, ocupa a 18ª posição. E nós somos aqui vizinhos e querendo concorrer com eles. Isto perante o Banco Mundial corresponde a um número de 190 países, nós somos o 109º e nós também cairemos para menos de 50. Eu acho que isto é um emblema importante de fazermos. Bom, o que o governo identificou na metodologia para fazer a lei? O alto desemprego, a estagnação econômica, recuperação lenta da recessão, uma das piores cargas regulatórias e burocráticas do mundo, uma alta insegurança jurídica aos mais vulneráveis em atividades econômicas, uma má reputação do governo. Quem é que confia no governo no Brasil? Ninguém. Ninguém. E o governo não confia na gente. Então ele cria mais regra para dizer assim, ó, eu vou te pegar. Aí coloca regra, e com isso joga o cidadão para a informalidade. Esse, para mim, é o ponto mais importante, porque você tem setores sobrecarregados com tributos, o Estado estimula o cidadão a ir para a informalidade e, consequentemente, você distorce toda a economia. E altos níveis de corrupção. Eu não tenho dúvida, isso é posição que não precisam concordar, obviamente, mas quanto mais Estado nós tivermos na economia, mais ambiente de corrupção nós teremos. O momento que você tem a disputa da livre iniciativa, você tem uma menor problemática nesse aspecto da corrupção. Quais foram as pesquisas por soluções encontradas pelo governo? Vou citar 2 aspectos aqui que eu acho bem importantes. Um ambiente de melhoria, uma liberdade com melhoria no ambiente de negócios, acelera de 3 a 6 vezes a renda per capita num país democrático, né? Isso é um dado que deixa a gente bastante entusiasmado. E a melhoria no ambiente de negócios é fator necessário, é pré-requisito para investimentos em educação e tecnologia. Veja onde que vai mexer nesse sentido, que, aliás, o Brasil, lamentavelmente, vive hoje um ambiente de educação terrível, né? Porque nós estamos tendo desmonte, mas eu ainda não vi o monte, não sei para onde estamos indo. E é lamentável o que foi feito, doutor Tarcísio, nos últimos anos, quando o Brasil deixa de investir na educação básica e prioriza o ensino superior. Por que fez isso? Fez isso porque dá voto, né? Você cria o FIES, cria o ProUni, cria não sei o quê, cria e não viu que tinha que ter condição de permanecer isso.
Hoje o que nós temos aí é um monte de faculdades quebradas e um monte de aluno endividado e outros tantos que pararam de estudar porque o programa aquele que o governo criou não tinha. Então, tu não tem educação básica e você não tem mais ensino superior no país. Eu vou dando uns pitacos aqui porque a gente, quando se apaixona por um assunto aqui, como eu pude ver a vida do Brasil nesse aspecto do peso do Estado, entram vários itens que eu acho importante citar. E aí, como eu disse, os alinhamentos, né, daquilo que o Brasil representa. Sempre os últimos, os índices medidos, como eu falei, aquele, né, do Doing Business do Banco Mundial, que é o mais importante, porque é o Banco Mundial que a gente recorre para projetos aqui de relevância no país, não temos crédito nenhum, e o fator, aliás, hoje, né, que está na Folha, no painel da Folha, que o empresário sente uma possibilidade de melhora de ambiente de negócio vem justamente em cima da reforma da Previdência e da Lei de Liberdade Econômica, está na Folha de São Paulo de hoje. Já os países com quem nós estamos negociando, a CDE e a União Europeia, não olham esse aspecto, olham o ambiente de negócios e a questão tributária como fatores de competição que o Brasil possa ter nesses acordos internacionais. E aí vejam o equívoco que a gente comete, né, o país. O presidente da República vai à União Europeia, faz um grande acordo e na semana seguinte o relator da Previdência quer colocar contribuição social nas exportações. Como é que você vai poder competir? Né? E agora o Tasso, nós derrubamos, foi um destaque que eu consegui lá junto à minha bancada, agora o Tasso Gereissati devolve isso. Você imagina nossas exportações com fundo rural, né? Daqui a pouco nos estados com ICMS, como vários estão querendo fazer, Santa Catarina aqui está querendo fazer por decreto. Eu nunca vi isso, mas já está tentando fazer por decreto. Então, isso é um tipo de pensamento, pessoal, que nós não... Eu sou um cidadão político liberal. Agora, eu não posso querer ser o liberal que muitas vezes o Paulo Guedes quer ser. Libera. Mas libera como? Se aqui no Brasil nós temos uma intervenção estatal em tudo. Se nós não tirar o Estado da vida do cidadão, nós vamos trazer tudo para dentro. Eu vou antecipar a citação... do que quando discutimos o trabalho nos domingos, doutor Hélio, que é a sua área aí. Né? Não tem lógica fazer um acordo com a União Europeia, colocar contribuição social para exportação e, ao mesmo tempo, impedir que as vinícolas funcionem no domingo, seja no enoturismo, seja na produção. Consequentemente, elas abrem, porque se vocês forem lá, Bento Gonçalves ou alguma outra região produtora, vão querer ir na vinícola no domingo para dar uma passeada lá no almoço. Essas vinícolas todas tomam multa em Bento Gonçalves. Essa multa vai para onde? Para o preço do vinho. E aí nós vamos no supermercado e compramos um chileno, um europeu, bem mais barato, um argentino, do que o vinho produzido aqui. Esse custo Brasil, ele não vem só da falta de estrada, da falta de porto, ele vem desse ambiente de negócio pesado que nós temos, né, e que a gente tenta melhorar nesse sentido. Então, quais são as premissas que se trabalhou em cima dessa lei? Primeiro, a burocracia é ruim para o pequeno, para o médio e para o grande. O grande, no entanto, ele enfrenta ela. Ele acaba tendo que gastar, mas ele contrata bons advogados, ele contrata bons contadores, economistas, enfrenta pelo volume, né? Mas o pequeno e o médio, às vezes, nem a informação ele tem. E quando tem a informação, não tem, às vezes, a condição de fazer o investimento que precisa fazer para ter. E nós jogamos ele, como disse lá, para a informalidade. O Estado, ele quer focar em tudo. Ele quer cuidar do risco do prédio aqui, da fábrica, do porto, da banquinha de revista, da banquinha de cachorro-quente, de tudo, e não cuida nada. Eu dou aqui, doutora procuradora, porque depois eu vou citar aqui um problema que a senhora vai ter que enfrentar aqui, o Estado lá no Rio Grande do Sul. Brumadinho eu não vou nem falar, né? Ele quis cuidar da pousada, quis cuidar da barragem, quis cuidar de tudo e matou todo mundo, né? A Boate Kiss é o maior exemplo disso, pessoal. A Boate Kiss é uma tristeza. Tinha palpite de juiz, de promotor, de delegado, de bombeiro, de deputado, certo? De todo mundo lá. E o Estado queria cuidar do estacionamento ali da frente, do supermercado, da banquinha de cachorro-quente e da boate. Na verdade, não cuidou de nada e matou 242 pessoas dentro de um caldeirão lá, num fogo que virou. Então, o que nós estamos com essa lei é dizendo assim, a Prefeitura de Curitiba vai cuidar do que tem risco. Do que não tem risco, deixa o cidadão trabalhar e vamos dizer para ele que eu acredito que tu está fazendo o que é certo. Se fizeres errado, tu vai ser punido como qualquer outro empresário.
Mas não fica dizendo para o cara, como um cidadão comprou um caminhãozinho de food truck, né, para fazer hambúrguer, e eu ainda brinco, ele nem quer ser embaixador, ele queria vender o hambúrguer, né? Ele fazia 1 ano que não conseguia abrir o caminhão. O que o Estado fez? Porque um caminhão de food truck e uma antena de celular no Brasil precisa a Bitse para abrir. Um caminhão, um hambúrguer, antigamente era Kombi, depois era aquelas Towner, agora deu uma melhorada, né? Esse cara, 1 ano parado, ou ele está quebrado antes de começar o seu negócio, ou ele está trabalhando ilegalmente, gerando uma concorrência para o cara que paga um aluguel, às vezes num shopping, com um hambúrguer bem mais caro, e ele vendendo na frente do shopping, né, sem nenhuma garantia para o Estado. Então, nós temos que dar para o Estado o papel de cuidar o que tem risco. E aí, doutora, colega procuradora, essa lei, nesse aspecto, ela não passa por cima daquilo que é lei local. Então, nós estamos num trabalho, ontem aprovou Santiago, agora eu falava com Vacaria, que foi encaminhado o projeto. Nós já tivemos a primeira lei municipal, temos várias, mas a primeira lei foi em Esteio, no Rio Grande do Sul. Os números que saíram ontem foram apresentados pelo prefeito Pascoal. O número de empresas formais que começaram a trabalhar este mês em Esteio, já com a lei, comparado ao mesmo período do ano passado, teve um crescimento de 32,6% de empresas que se formalizaram em razão dessa melhoria do ambiente de negócio. Então é fundamental, e hoje a Confederação Nacional dos Municípios vai iniciar um movimento para estimular os municípios a fazer as suas leis municipais. Para que isso aqui tudo possa ter uma abrangência em todo o território nacional, se não houver uma condição de lei local, ele perde muita potência à medida provisória. E aí eu tenho também pedido, e isso o Instituto pode liderar, provocar os vereadores, o que nós temos de lei velha no Brasil, doutor? O doutor Cleiton sabe bem aqui. O que tem lei que não serve para nada, mas alguém uma hora lembra de uma lei para atrapalhar alguém ou alguma coisa e lembra e usa aquela lei porque ela está vigorando. Eu tenho dito assim, ó, um país que está desorganizado é só ter um monte de lei que o Brasil tem. Se a sociedade é organizada, não precisa ser um monte de lei que nós temos aí. Não dá para dizer, elegiu o cara deputado, tomara que ele faça as leis todas lá. Não, tomara que ele não deixe fazer as leis todas que estão fazendo lá. Porque quanto menos lei nós tivermos, é um sinal maior que a sociedade está funcionando. Então eu tenho dito ao pessoal, as câmaras municipais, o Poder Executivo, trabalhar no sentido de um revogaço, para revogar exatamente o volume de leis desnecessárias que nós temos. São Paulo fez um trabalho agora, a Câmara Municipal, eles revogaram 16 mil leis de 20 mil que estavam em vigor lá dentro da cidade de São Paulo. Quer dizer, com 4 mil vai funcionar a sociedade de São Paulo igual, com 16 mil leis a menos. Bom, então, o que já está acontecendo? Nós já temos esse conceito de 289 setores que passam a ser de baixo risco. Esses setores, eles simplesmente, o Estado está dizendo para eles, eu confio que você está em dia com o PPCI, com todas as normas da tua categoria, cria o teu CNPJ e isso é suficiente para que você abra o teu negócio, cumpridas as leis do negócio. Porque às vezes me perguntam, mas então vai ser assim, abre de qualquer jeito. Não, ele abre cumprindo todas as normas necessárias, mas a burocracia para a abertura da porta, ele não vai precisar esperar a prefeitura ir lá olhar se ele pode abrir ou não, ele abre, né? Agora, se estiver errado, ele vai ser punido. Isto pode ser aumentado. Bento Gonçalves mesmo ampliou para 400 setores. Esteio criou uma coisa nova, ele criou o médio risco com a possibilidade de abrir e prestar contas em 12 meses. Então, ele mantém a atividade de médio risco, mas ele permite que ele abra e dá a ele o prazo de 12 meses para apresentar a papelada que ele precisaria abrir. Então, isso já está vigorando, né, desde o início da medida provisória. Aqui foi um dos pontos que mais embate eu tive no final. Como disse, 301 emendas demonstra o tamanho do problema no Brasil. Porque se você tem um parlamento envolvido com 300 emendas, que cada deputado e senador em algum lugar, alguém reclamou de alguma coisa, né, que está errado. Eu tentei atender o máximo possível, não consegui. No final tive que ceder para não perder a medida provisória, mas ficou em cima desse ponto, né, o ponto dos domingos, né, que foi o grande problema. Eu até tinha salvado lá e tal, mas conseguimos manter ainda aqui, doutor Hélio,
em razão da portaria 604, e portaria não é lei, portanto é bem mais frágil, se ficasse na lei, valeria para todos os setores, 78 tipos de empreendimentos, setores que poderão trabalhar nos domingos e feriados. A gente só excepcionalizou aqui o problema de ter uma religião que não pode, né? Enfim, a gente não lembra o nome agora, a gente preservou essa questão aí, mas vejam se tem cabimento, pessoal, e esses são os setores. Essa palestra aqui fica à disposição depois para vocês poderem... vejam se tem cabimento que no Brasil não dá para morrer no domingo. É de rir. Aliás, o nosso país tem que renovar, que renovar atestado de óbito e certidão de nascimento. Até isso o próprio presidente da República pediu que eu colocasse, porque ele foi fazer um negócio de inventário do pai dele, e pediram para renovar o atestado de óbito. Você nasce e morre uma vez na vida. Eu citei o caso das vinícolas, mas vamos mais adiante. Vou dar um exemplo. O Brasil, e aqui eu estou na capital do biodiesel, né? No ônibus ali tem coisa mais linda. Eu sou o presidente da frente do biodiesel, que está meio desatualizado aqui, tem mais duas aqui ainda, né? Do biodiesel. Nós estamos com 11% de mistura que a lei obriga, né? Então, para abastecer o ônibus aqui, tu é obrigado a colocar o biodiesel, o caminhão, enfim. Uma usina de biodiesel, ela leva 48 horas para desligar e 24 horas para ligar. Consequentemente, o usineiro faz o quê? Não desliga a sua usina. E toma multas. E essa multa vai para onde? Vai para o preço da passagem, que, em geral, a prefeitura acaba tendo que, quem sabe, compensar, subsidiar, eventualmente, no transporte quando ele é público, e que vocês pagam a conta. Porque é isso que também nós temos que começar a enfrentar. E está andando no projeto de lei. Eu ia colocar aqui, mas vai no projeto paralelo. Ah, muito bom, né? Um menor aprendiz, que coisa linda isso, que trabalho social maravilhoso para o deficiente. Sim, mas vamos arrumar isso aí. Porque hoje virou um baita custo para as empresas, que no final vai lá para o preço do consumidor. Porque se eu sou dono de uma empresa de avião, de uma empresa de caminhão, de uma empresa de ônibus, de uma empresa do que for, o menor aprendiz não pode nem chegar perto da direção. Então o empresário faz o seguinte, paga e deixa o guri em casa, porque ele não pode ir ali aprender. Que programa de inclusão social é esse? Nós estamos dando um custo que ao final vai lá para o consumidor. A mesma coisa quando o transporte público é de graça, ou o privado mesmo é de graça para algumas categorias. Pois é, que bonito isso, né? Bonito não. O cara da poltrona do lado paga aquele outro que está embarcado ali. E o que eu tenho dito para as pessoas é que não há problema que seja de graça, mas que o outro que está pagando tem o direito de saber que não é de graça. Se nós quisermos todos pagar dessa forma, não tem problema, a gente paga. Mas não dá para o Brasil ficar escondendo aquilo que o Estado não faz no bolso do cidadão. Que empresas, meus queridos amigos e amigas, a empresa só repassa valor. A empresa não fica com esse custo, ela passa para o consumidor. E o último exemplo, para não me alongar nesse tema, eu dou lá em Porto Alegre. Porto Alegre revitalizou a Orla do Guaíba, um pedaço dela, está lindo, assim, vale a pena mesmo, está muito bonito. E termina no Beira-Rio, né? Tomara que fique bom quarta, né? Mas tudo bem. Então ali tem restaurantes, tem bares. No domingo, mais de 50 mil pessoas ficam, eu vi que tu deve conhecer lá, vão na orla lá. A 1 quilômetro dali, nós temos o nosso mercado público. Todo mundo que vai para o exterior adora ir para o mercado público de Barcelona, de Montevidéu, de não sei da onde, né? Do Chile e tal. Pois Porto Alegre não pode abrir o mercado público. Então você tem 50 mil pessoas num pedaço do mesmo lugar e um vazio que poderia gerar empregos na loja Lebes, que reformou um prédio antigo lindo, que poderia abrir o chalé da Praça 15, que poderia abrir o próprio mercado, que poderia botar mais 50 mil pessoas que talvez não gostem de ir na orla, mas gostariam de ir no mercado público. E o último crucial, para dar números, é o exemplo de São Paulo. O Sicodiv, que representa as revendas de veículos, em São Paulo, o sindicato não deixava abrir, tá? As revendas. Está abrindo agora por causa dessa portaria aqui. E o que queria lá o sindicato para deixar abrir, Tarcísio? Das 400 revendas de veículo, a R$6 mil para cada uma para poder abrir por ano. O sindicato queria R$2.400.000 para permitir um negócio funcionar. Um negócio que, só por abrir nos domingos, vai faturar por ano 28 bilhões de reais. Que vai gerar emprego nas revendas em torno de 11 a 12 mil empregos, que vai gerar emprego na indústria automobilística.
E tem lógica, e é isso que eu tenho cobrado muito. Eu tive bons debates com a área trabalhista dos nossos colegas aí junto ao OAB. Pessoal, eu não quero mexer nunca em direito do trabalhador, mas eu não consigo aceitar que é mais caro manter o Estado do que o salário do trabalhador. É isso que o trabalhador precisa, no meu ponto de vista, começar a perceber, que quando se fala em direitos, e o sindicato, os direitos, o direito não é o direito do salário dele ser mais alto. É o direito desse entorno que tanto o Estado quanto o sindicato acabam tirando da vida do trabalhador, né, que é um debate que precisa também ser amadurecido. Então, dessa forma, o que nós tivemos na questão dos trabalhos ao domingo foi que a gente manteve por resolução, né, essa situação. Esse foi um outro ponto que tivemos um exemplo durante o trabalho da medida provisória, que houve um magistrado lá em Salvador que proibiu, porque alguém reivindicou isso, que pudesse ser vendido e cobrado uma taxa em ingressos online. E tinha naquele momento um show muito grande na cidade lá. E o cara, eu quero comprar pelo computador, mas não quero pagar, né? E houve uma liminar. As fotos que circulavam lá na comissão era de um local do show completamente impossível de cumprir o horário do show, porque todo mundo teve que comprar na bilheteria. Agora, na Unimed mesmo, eles têm um confronto aí com os planos de saúde, né? Dessa forma, você tem que dizer o seguinte: se eu vou oferecer para a sociedade um serviço, eu tenho que ter o direito de cobrar por esse serviço. Se você não quer pagar pelo meu serviço, não paga, compra lá na bilheteria. Mas não pode impor que eu trabalho de graça para te oferecer uma comodidade, né? Talvez não precisasse nem colocar na lei, mas nós tivemos que colocar porque isso no Brasil seguidamente vinha sendo questionado. Esse é um dos pontos que eu lamentei muito, mas na lei municipal pode corrigir, como o Esteio corrigiu. Eu perdi uma das coisas principais que eu achava aqui, que era que no Brasil, a primeira visita de um fiscal, ela não pode ser punitiva. Tá? Ela deveria ser educativa primeiro, dar um prazo para corrigir. Essa bandeira não é aqui o ideal, então eu te dou 10 dias e vou voltar aqui para ver. Arruma a bandeira e volta. Isso eu não consegui manter, mas nós estamos avançando no seguinte sentido, isso porque tem muito foco na diminuição da judicialização também do trabalho dessa medida aqui. Porque a judicialização, por falta de uma clareza da regra, ela gera custos ao Estado também, e ela gera custos ao cidadão. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que nenhum órgão público vai poder agora simplesmente edita uma norma e larga o fiscal a campo. O cara, às vezes, não gosta do empresário. Às vezes, é do outro partido do empresário. E, às vezes, ele tem medo de não aplicar a norma na sua rigidez, porque ele pode ser punido. Agora, o poder público precisa interpretar claramente a regra e gerar um padrão de aplicação, né, para não pegar ninguém de surpresa, né, em cima dessa questão. E na lei municipal, o município pode colocar esse tema da segunda visita, se entender necessário. Aqui também é um avanço. Por trás disso tem muito mais coisa, né? E mais coisa no sentido do conteúdo da lei. Mas nós estamos dando um princípio da boa-fé com clareza para aquilo que não tenha uma interpretação definitiva, possa beneficiar exatamente a boa-fé do cidadão, a boa-fé do empresário. Neste ponto, doutor Tarcísio, é onde eu vejo que tem alguma possibilidade de algum veto, né, dentro da relação do governo, que, aliás, é outra situação bem interessante. O governo faz a lei e depois ele mesmo veta, né? Então tá tranquilo. E vocês não sabem a dificuldade que é conviver com o tipo de governo que o Brasil tem. Não é o Bolsonaro, não é a Dilma, não é o Lula, não é o Fernando Henrique. A estrutura de Estado nossa, eu conversava muito com pessoas do governo, achando que eu estava pactuando com o governo, que eu estava com o apoio do governo, e, de repente, surgia uma PGFN, surgia uma Receita, surgia o Banco Central. O Banco Central é o máximo, né? De uma hora para outra ele aparece assim para dar uma trancada no negócio. E ainda quando não tinha os ciúmes da Casa Civil ou do Palácio, porque a economia estava... É uma doideira. Eu tinha dias que eu tranquei o pé e tive que ir para a Jovem Pan, numa entrevista, dar uma tacada no governo para ele se acordar. A lei é de vocês, não é minha. Eu só sou o relator. Agora, se vocês querem derrubar a própria... Teve um momento que o próprio governo quase derrubou a medida provisória. Para vocês terem uma ideia disso aí. E eu só consegui aprovar ela porque o Rodrigo Maia tinha um compromisso com a tese, ele pensa, né, nessa linha,
E eu mobilizei muitos empresários que eu sabia que tinham relação com ele para ir para cima dele, porque senão essa medida provisória teria efetivamente caído. Então, nós aqui, eu não vou aprofundar, né, mas nós temos um aspecto dos contratos bastante forte aqui, que vai dar bastante análise, né? Já temos, inclusive, um livro lançado lá em São Paulo, que o doutor Armando Rovai lançou há 2 semanas, e aí eu vejo um ponto importante. O livro foi bancado pelo Instituto Brasil-China. A introdução do livro é em mandarim. Aí eu digo, poxa vida, né? E há uns 40 dias eu recebi um pessoal dos Estados Unidos dizendo... Eles são de um instituto que discute a questão tributária lá. E a mesma coisa que os chineses. Eles me disseram claramente, deputado, para esses acordos que vocês estão pretendendo fazer com a OCDE, isso era a leitura do americano, a tributária e o ambiente de negócios para nós é decisivo. Senão vocês vão fazer de conta que entraram na OCDE. E eu, quando vi em mandarim, deve ser a mesma coisa os chineses lá, né, trabalhando nesse sentido aí. Bom, aqui, como não dá para contar que os municípios farão a revisão das leis, nós estamos colocando, depois será feito um decreto, editado um decreto, afastando as normas infralegais desatualizadas, né? Porque, é como eu disse, daqui a pouco usa lá uma lei só para causar um problema, para protelar alguma questão. Nesse aspecto, tive uma outra perda, né? Nós estamos aqui com isso estimulando muito a inovação, especialmente a questão dos startups, que é hoje um mercado bilionário, até trilionário, sei lá, né? Que tem aí Facebook, isso tudo como um bom exemplo. Mas no Brasil, até deu uma melhorada, eles deram uma maquiada na lei. Esses dias, eu dando a palestra em Santa Maria, um cidadão que tem um berçário, não é um nome, não é berçário, mas é uma incubadora. Exatamente. Ele disse, não, deputado, a gente deu uma arrumada na lei, mas é perigoso o senhor dizer isso que o senhor disse, então dá uma ajeitada na sua fala. Tá bem, vou ajeitar. Ajeitar nada, tá errado, nós vamos corrigir aqui. Hoje você não tem nenhuma segurança como investidor anjo para chegar lá num projeto, colocar um dinheiro no projeto, se o projeto der certo, ficar rico, se o projeto der errado, perder até a bicicleta dos filhos. Né? É mais ou menos assim. Então a gente está... eu sigo dizendo a verdade porque eu estou corrigindo na lei isso para dar uma condição legal, jurídica, de que o investidor anjo seja estimulado no Brasil. E eu tinha colocado aqui, e na comissão foi aprovado, Tarcísio, a criação das chamadas sandbox, que são os vales do silício no Brasil. Mas aí a reforma tributária, essa que está andando lá, e querem mexer com a Zona Franca de Manaus, e que acho que tem que mexer mesmo, porque já não cumpre o seu papel mais há muito tempo, né? Enfim, aí vamos entrar num outro debate. Mas eu perdi o Vale do Silício nessa lei que nós não íamos só tirar a imunidade burocrática, mas íamos também tirar íamos dar imunidade para tudo para poder incentivar essa criação. Aqui nós estamos mexendo um pouco nos contratos, na linha de tentar diminuir a judicialização e também, doutor Cleiton, dar segurança maior. Eu me refiro ao doutor Cleiton porque ele é do judiciário e falo isso com muito carinho, né? A gente não pode continuar tendo no Brasil o que nós estamos vendo nesse aspecto de que o que é contratado às vezes não tem valor. Faz um contrato, mas depois eu discuto lá, se eu e você brigar, eu vou discutir e pedir para o Cleiton resolver para nós. E aqui eu tive um debate importantíssimo, que nós vamos ter que avançar, porque o Brasil é um país agro. Eu tenho origem no agronegócio, esses meus palpites aqui são paralelos, porque eu brigo muito com a bandeira. Fui assessor do ministro Pratini de Moraes, né, então eu tenho uma escola com ele lá, mas não tem lógica o Brasil crescer como cresceu o agronegócio. É player mundial e vai crescer mais, com o Estatuto da Terra do jeito que nós temos. Para a agricultura familiar, o Estatuto da Terra ainda protege a agricultura familiar, apesar que eu penso o seguinte, o pequeno produtor, às vezes, ele tem mais renda que o grande. Pega o arrozeiro gaúcho, com certeza perde para o vitivinicultor da serra, não tem dúvida nenhuma. Mas o Estatuto da Terra, para o médio e para o grande agricultor, ele tem uma regra lá para arrendamento, por exemplo, que não tem como o médio e o grande cumprir. Então, eles fazem contratos, né, de um prazo maior do que o previsto no Estatuto da Terra, e logo isso vira uma demanda judicial. Qualquer briguinha, qualquer disputa, e nós tínhamos realidades que agora diminuíram,
vendo a minha soja antecipado para comprar o defensivo. Vendi com a soja a 80. De repente a soja caiu para 60. Então a parte que perdeu os 20 vai querer recuperar na justiça porque o preço da soja variou. Quer dizer, nós precisamos avançar mais ainda. E o Estatuto da Terra, junto com a OAB lá do Rio Grande do Sul, o Dr. Ricardo Alfonsin, que é o presidente da comissão interna da OAB, nós estamos trabalhando um projeto para dar sequência nisso, porque não tem lógica o agronegócio ter os contratos que tem hoje, não são competitivos no aspecto contratual. Aqui vem um ponto que eu gosto muito, né? E eu dou sempre o exemplo, eu fui o autor do marco regulatório da telefonia no Brasil. Depois ele foi separado em 5 projetos, tem 2 que estão para ser votados, mas nessa discussão nós chegamos à conclusão que um problema da telefonia, entre vários no Brasil, era a falta de possibilidade de instalação de antenas de telefone. Onde Porto Alegre, por exemplo, tinha... Não era só isso, mas a gente vê que melhorou um pouco. Porto Alegre tem 18 leis ou decretos na época que impediam a instalação de uma antena de celular. Então nós criamos uma lei das antenas, que não funciona ainda porque tem que ter a BITS para antena. Então nós estamos tentando corrigir isso, né? Uma lei das antenas no Brasil que não funciona por causa disso. Mas eu dou um exemplo de novo de Bento Gonçalves, lá o Caminhos da Pedra, que é um lugar novo. Eu tenho muito vínculo com o Bento lá, então por isso que eu pego os exemplos locais lá. O prefeito, meu amigo, era meu ex-assessor, virou prefeito Bento Gonçalves. Caminhos de Pedra, eu consegui asfalto, tá? Começou a crescer. Os restaurantes não tinham cartão de crédito, né? Então, vamos atrás da antena de telefone. Consegui 2 antenas lá com a Vivo. Liberada pela Vivo, vamos embora. Prefeito, toca pau aí. Prefeito querendo colocar as antenas. Levou 2 anos para ser instalado. 2 anos. Quanto se perdeu de negócio? Gente que deixou de ir almoçar porque não podia pagar com cartão. Gente que não abriu o restaurante esperando para investir quando funcionasse. Então, essa lei aí, ela dentro da lei das antenas, ela tem isso que nós estamos trazendo agora para a lei da liberdade econômica. Você, ao se dirigir ao órgão público, né, e pedir lá uma licença, um alvará, uma inscrição, ele vai ter que se autodeterminar um prazo, né? E não cumprido aquele prazo, você está liberado a cumprir o que tem que fazer. Aí me perguntaram o seguinte, mas então tu está dando para que... Esse aqui é bem gaúcho, eu já vi que... Às vezes eu pego ele... Né, você está liberando questões ambientais também? Eu digo, também. Mas isso não pode? Não, mas eu estou liberando também se o Estado não se organizar para fazer. O que eu estou querendo com isso é dizer ao Estado, você se demanda o prazo e te organiza para cumprir, né? Mas também nós estamos colocando uma trava que os setores que ficarem evidentes que é protelatório aquele prazo, poderá o presidente da República, por decreto, alterar o prazo, né? E aqui eu faço apenas um parêntese. A Anvisa, né, é um órgão bastante difícil para quem lida com agro, como eu lido. Eu sou, na frente da indústria química, o coordenador da área do químico do agronegócio. Hoje foram mais 63 defensivos registrados pela Anvisa oficialmente. Eu vou pegar a cara dela. Aí o que nós fazemos? O seguinte, que vergonha! O Brasil está tomando veneno. Esses dias a Globo até botou um pica-pau lá com um negocinho. Pessoal, quando você registra um defensivo, você está dando a ele segurança alimentar, ambiental. O pior é quando você não registrava, como o Brasil não vinha registrando, e a colonada tudo cruzava a fronteira para buscar ilegal porque precisava. Um dia veio ferrugem asiática para cá, isso tem uns 6, 7 anos, um decreto, por 30 dias pode buscar na China o defensivo, mas é só 30 dias, então 30 dias ele não mata, nos outros anos ele mata, né? Só que aí vem um fator de debate, de novo, uma análise nacional. Então nós vamos lá, Gisele Bündchen, minha vizinha lá de Horizontina, vem lá no palacete dela, em sei lá onde que ela mora, nos Estados Unidos. Não, é um crime esse negócio aí. Cara, então vem aqui, não fica dando palpite de lá. E o Bolsonaro daqui reage, tudo errado. Não é verdade? O que o mundo vai olhar para nós? Os patetas ali estão se matando sozinhos. Vamos, não compra o couro aqui para Timberland. Agora vamos ver se derruba a carne de porco. Esse debate não é assim. Meio ambiente não é um problema de partido político. Meio ambiente é um problema nosso. Agora, se nós ficar brigando entre nós vamos perder mercado, porque hoje não são mais os subsídios, os nomes das barreiras comerciais, são sanitárias e ambientais, né? Então eu faço só esse parênteses aí, porque vamos aprender, tá errado, senta, vamos nos bofiar, que nem diz na gíria, aqui entre nós, mas lá na rua
não é, a gente não pode vender essa imagem como se nós estivéssemos fazendo tudo errado dentro do Brasil. Então, esse ponto aqui é um ponto importante. Achei bonito os papéis ali, doutor Tarcísio, muito lindo, aquele livro antigo ali, né? Mas para museu ele vale. A partir de agora não vai mais precisar guardar para efeitos jurídicos, né? Vai ter depois uma regulamentação, a gente acaba com o papel e o que for digitalizado dentro da regra vai ter a mesma validade. Bom, eu consegui salvar dentro da 881 a 876, né, que trata de abertura e fechamento de empresas, que ela tinha caducado, eu trouxe para cá porque tem afinidade. Estamos acabando com a carteira de trabalho, né? Não tem mais lógica você ter que renovar a carteira, aí o funcionário tem que perder um dia de serviço para ir lá fazer e tal, vai tudo digital. E aqui tem duas experiências bem interessantes, né? Conheci no meio do debate o tal do Bloco K, que eu não encontrei nenhum cidadão brasileiro que gostasse dele, né? E o tal do E-Social, então, fantástico, né? Eu, quando criaram o E-Social, na minha cabeça, isso é muito bom, vai ser... Aqui eu conto a história do E-Social. O Brasil gastou 100 milhões de reais para criar um programa de simplificação. 100 milhões. Quer dizer, 100 milhões é o que eu sei, talvez possa ter sido até mais. Esse programa, esse sistema, tem por trás dele, no aparato que move esse sistema aí, 2.000 layouts, que eu não sei bem o que é. Quem conhece melhor computador sabe o que vai fazer. Eu vim a São Paulo fazer uma reunião na BIMAC, e a BIMAC me trouxe o escritório que eles contrataram para fazer o E-Social da BIMAC, né? Segundo eles, um dos melhores lá de São Paulo, um custo altíssimo. E os profissionais vieram para me dizer que não conseguiriam cumprir aquilo que estava imposto lá. E me contaram desses 2.000 layouts. Eu dei uma declaração que eu ia extinguir. E saiu na coluna do Estadão. E aquilo, consequentemente, teve uma repercussão grande. O Rogério Marinho me chamou. Diz, vem cá, Jerônimo, não pode acabar, porque não sei o que, isso é muito bom. Diz, mas muito bom como? Porque onde eu ando, ninguém gosta. Não, mas não dá, e tá. Me dá 3 dias para eu ver o que eu te falo sobre isso. Ah, não tem problema nenhum, estou trabalhando aqui, tu vai lá. 3 dias depois eu voltei, né? E para minha surpresa, ele me deu uma grande notícia. Deputado, eu estou te dando uma notícia aqui que eu vou baixar para 900 layouts o E-Social. Eu digo, mas então tem que acabar mesmo, né? Porque tinha 2.000 e tu baixou para 900 em 3 dias. É porque não funciona. Mas, Jerônimo, tu é louco, vai ficar um problema jurídico. Teve empresas que investiram. Sim, também. Lamentavelmente, o Brasil é assim. Depois eu vou falar da análise de impacto regulatório aqui. Lamentavelmente, o governo induziu empresas a gastar nesse negócio. E não vão... Mas nós vamos extinguir. Não, mas então me dá mais um prazo e tal. Vai tocando aí. Se tu melhorar o negócio... Dali uma semana eu voltei. E aí ele me deu a grande notícia. Diz, olha, tu tinha razão, o negócio não estava indo muito bem. Mas nós vamos baixar para 400 layouts o E-Social. Eu digo, mas homem, isso é o maior exemplo que tem que extinguir. Tu está baixando por semana o negócio. Aí eles admitiram. E a partir de janeiro, eu estou extinguindo o Bloco K e substituindo o E-Social. Ele será separado entre o previdenciário e o trabalhista e o tributário. Será separado. E pasmem, né? Aquilo que foi gasto, 100 milhões, para um sistema com 2.000 layouts, passará a funcionar com 200 layouts. Então, é uma coisa absurda a forma como o governo criava até uma norma para diminuir a burocracia do cidadão brasileiro. Nós estamos criando a Sociedade Limitada Unipessoal, isso é um avanço que eu considero importante. Não extinguir a Eireli, porque você tem empresas que estão naquele sistema. Eu dei a opção, opta por um ou por outro, porque aqui vem um outro absurdo do Estado, doutor Otávio. Para você criar uma pequena empresa, você tem que ter um laranja. E é o Estado que diz isso, que bota um laranjinha ali para fazer de conta que tu tem uma empresa com mais um. Né? Cara, vai lá você mesmo e seja o dono da tua empresa, sem hipocrisia nenhuma. Aliás, o Brasil que tem o Super Simples como a grande saída para as pequenas e microempresas do Brasil. Estimular o cara ou para de trabalhar para não cruzar o teto ou cria um laranja também para poder trabalhar. Eu espero que isso seja extinto nessa reforma tributária, porque é a mesma coisa que dizer para o Estado, para o brasileiro o seguinte, tu tem que ser pequeno para o resto da vida, não cresça. Porque se tu crescer, eu vou te pegar. Né? E aí nós tínhamos permitido aqui no relatório, que foi aprovado na comissão, não foi no plenário,
que a pequena empresa pudesse também entrar na Bolsa de Valores. Que não há lógica, só o grandão. Tu tem que chegar num tamanho que tu possa ir para a Bolsa. Mas talvez tu nunca vá crescer porque tu não teve quem investiu em você. Né? Essa eu também perdi lá, lamentavelmente, e não consegui segurar. Bom, vedando a emissão de certidões com prazo de validade sobre fatos imutáveis. Eu não vou nem entrar no debate da saúde aqui, da venda de MIPs entre farmácia e supermercado, gente, o que tem por trás disso aí. Mas eu só vou dar alguns exemplos de que eu tinha aprovado no relatório. Eu queria dar um prazo de validade para uma receita médica. Para você vai lá no médico e ele diz, tu tem que tomar, não é, eu tenho que tomar meu Rivotrilzinho de vez em quando. Quase todo dia, mas estamos indo bem. Né? E aí... De manhã e de tarde. Ainda não estou... inclusive. Então eu tenho que tomar aquilo ali por uns 2 anos, né? Meu Rivotril. Eu vou lá no médico, ele me dá a receita, vou lá, compro a caixinha. Terminou a caixinha, eu tenho que voltar no médico. Tá? Para quem tem plano, para quem é privado, vai lá e paga, custa. E para o cidadão que é do SUS, tá? Ele vai ter que marcar uma nova consulta, vai ter que, enfim, né? Aquilo vai custar para o Estado. E no SUS, quando ele conseguir a outra consulta. Então, eu estava dando um prazo. A receita vai valer pelos 2 anos. Né? Pô, olha quanto ia reduzir de custo lá na vida do cidadão. Mas aí, se vocês quiserem, eu posso contar outra hora o tema dos MIPs, para vocês terem uma ideia, o que fez o Conselho de Farmácia em cima disso, que preferiu não permitir um acordo para não dar o trabalho remoto, que numa cidadezinha do interior, às vezes, você tem que ir num posto de saúde e gerar uma consulta médica para comprar um Sorrisal que tu está só com dor de estômago. Né? O remoto era o farmacêutico em casa poder te atender. E gerar emprego de farmacêutico em supermercado, né? Vendendo o MIP com controle e devolver lá injeção, vacina para as farmácias para compensar a perda. Não, a gente não pode. O remoto é muito importante, só vai gerar desemprego para farmacêutico. Mas se eu vou gerar emprego no supermercado? Não, mas o remoto... Conselho de Farmácia prefere multar as farmácias no meio-dia, quando o farmacêutico está almoçando, ou quando ele saiu para levar o filho no colégio, do que criar emprego para farmacêutico e disponibilizar mais serviços para a sociedade. Aquilo foi uma loucura, pessoal, que eu pude ver, porque isso também tem clareza, né? Vamos mudar o Brasil, agora nós somos liberais, agora é a fase do liberal, da direita e tal, mas não mexe comigo. Né? O que eu encontrei de gente que não mexe comigo aí foi fantástico. A ideia é maravilhosa, mas não mexe comigo. A ideia é muito boa, mas deixa eu quietinho aqui. Né? E indo para o encaminhamento, então, para poder... Senão o Einstein aqui vai deixar ninguém falar. Né? Nós estamos criando 2 situações aqui. Uma que eu acho bastante avançado. Nós poderíamos usar a Lava Jato como um exemplo, né? Que a estrutura do Estado induzia que aquele investimento somente aqueles poderiam receber. Então, nós estamos criando um mecanismo de vedação do abuso regulatório, né? Para evitar reserva de mercado, privilégios exclusivos, uma série de questões que eu acho que vai ser bem significativo. E esse é o que eu mais gosto. Né? Eu citei um exemplo anterior e vou dar mais 2 exemplos aqui. Análise de impacto regulatório. Para acabar com aquela coisa do burocrata de plantão. Lá em Brasília, assim, eu tive uma baita de uma ideia. Vamos agora comprar simuladores para todo mundo virar o Ayrton Senna na direção na hora de fazer a carteira de motorista. Então tá. Então os CFCs vão lá, compram os equipamentos caríssimos. Num outro estado, os caras não compraram e olha, não foi pouco tempo que... Então eram os que não tinham comprado e os que tinham comprado. Uns que queriam que valesse e outros que não queriam que valesse. Uns 3, 4 anos foi assim. A turma comprou, a carteira de motorista subiu. Tá? O preço deu uma aumentada. Aí depois alguém teve uma ideia, o lobby do carro de lá ganhou, não precisa do simulador, tu já é bom sem o simulador. Tá bem, mas o preço da carteira continuou alto, né? Não baixou. E o empresário investiu. O Estado mandou ele gastar aquele dinheiro lá. Né? E o que é pior, pessoal, o Estado brasileiro cria regras e não tira essa regra Ele muda de ideia, mas deixa a regra velha. Fica esses puxadinhos de norma aí que é uma loucura dentro da sociedade. E para mim, o exemplo mais clássico e recente é a ideia que alguém um dia teve de botar a placa do Mercosul nos veículos. Vamos lá, então. Né? Aí vocês saíram gastando placa, os caras trocando máquina, comprando para fazer negócio. Aí um dia o Bolsonaro acordou e disse, não precisa.
E hoje, qual é a placa que vale no país? Eu já estou terminando. Nós não temos sequer a certeza de qual é a placa que, quando nós formos emplacar o carro, a gente vai ter que fazer. Então, esse mecanismo aqui, eu acho que ele é importante porque ele diminui bastante o custo daquilo que não tem condição de se sustentar ao longo de uma vida de comunidade. Que o Estado impõe regras, impõe custos e que a gente fica nessa situação. Então, eu sei que me alonguei um pouco. Eu tinha um tio que era prefeito lá em Palmeira, ele já tem hoje 80 e poucos anos, e eu ficava preocupado, porque já foi deputado, foi prefeito, não tinha discurso na campanha dele menos de 50 minutos. Eu já estou ficando pior que o meu tio. Se chegar na hora da eleição e eu não parar de falar, o eleitor desiste, né? Mas é que, realmente, pessoal, mais do que o conteúdo jurídico, o que a gente pôde aprender, doutor Tarcísio, fazendo essa lei, é algo que eu há muito tempo... No CPC eu avancei um pouco. Agora eu fui deputado, porque o Congresso Nacional, e é uma luta antiga minha, enquanto precisar ser sustentada a relação política por emendas parlamentares, o Congresso não terá cérebro. E isto é assim. Os prefeitos vão ao gabinete da gente, com um ofíciozinho, e tiram uma foto, e pedem um trator agrícola, uma ambulância, um negócio lá. Aí eles não se deram conta que nós íamos discutir a reforma da Previdência. Aí depois, quando ela foi votada, mas vocês deixaram os municípios fora. Sim, vocês vieram a Brasília, ao invés de conversar com a gente sobre o que tem que conversar, ficam lá. E aí o deputado vira um despachante de emenda parlamentar. E aí nós vamos assim, olha, que legal, hein? O Brasil evoluiu muito, a sociedade não reclamou da reforma da Previdência, né? Todo mundo, mesmo sabendo que vai ser sacrificado, apoiou nada, pessoal. Apoiou nada, saiu 30 milhões de reais de emenda para cada um, ficou todo mundo quietinho, e a metade ou mais do Congresso não sabe o que é que votou lá dentro. Este é o Brasil, que nós precisamos ainda melhorar. Eu estou deputado há 9 anos, preciso de 170 assinaturas para minha PEC para acabar com as emendas, consegui 100, né? E não vou sair nunca dali, porque os novos que entraram, doutor, os novos que entraram para renovar, não significa que entraram para renovar bem. Pode ter entrado só porque mudou. Mas o que eu encontro de perda de qualidade, eu não sou melhor que ninguém, tenho um monte de defeito, certo? Mas a perda de qualidade que nós temos, ela é dos anos em que eu estou no Congresso, a maior. Então, a gente tem um papel bastante pesado de fazer. O nosso papel, acho que esse é o mais importante. Cada um tem que fazer o que é o seu papel. E estar aqui com os senhores e as senhoras, nesse grupo tão seleto e tão comprometido com o direito, mas com a sociedade, é um orgulho muito grande. Por isso, quando o doutor Alexandre me provocou de estarmos aqui, eu fiz questão de vir apresentar um pouco desse trabalho. Está agora sujeito a críticas, sugestões, e ele não para por aqui. Nós temos muito mais para fazer. E eu acredito, sim, que não adianta nós nos preocupar com o Trump, nos preocupar com o Irã ou com quem for. Se o Brasil está mal e se o Brasil ficará bem, ele só depende de nós. E às vezes eu vejo que nós não estamos fazendo tudo o que tem que ser feito, né? Porque preferimos manter aí alguns nuances políticos, ideológicos, setoriais, e estamos esquecendo de nós mesmos, brasileiros, que, como eu disse, não sei como chegou até aqui, com esse Estado pesado que está aí gerando desemprego e perda de renda de todo cidadão brasileiro. Muito obrigado e eu estou à disposição de todos vocês. Vamos lá, vou só passar as cadeiras para cá. Deputado Jerônimo, muito obrigado pela sua exposição. Esta casa sempre o receberá de braços abertos. Nós sabemos de todo o incentivo e também nós sabemos de toda a luta que foi para que essa lei da liberdade econômica ela pudesse, na verdade, ser aprovada, e agora aguardamos a sanção para que ela possa surtir os seus efeitos. Eu sempre coloco para as pessoas que me perguntam a respeito da lei da liberdade econômica, aquele exemplo de um cidadão que, na verdade, estava com uma camisa de forças e agora parece que foi
na verdade, retirar o primeiro botão. E a partir desse primeiro botão, eu tenho certeza que nós vamos retirar outros, para que nós possamos exercer a cidadania. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria que os nossos debatedores fossem breves. Nós estamos aí todos aguardando também a manifestação do professor Otávio, né? E por essa razão, então, eu já passo rapidamente ao professor Francisco Zardo a palavra para que faça a primeira intervenção. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Tarcísio. Saúdo todos na presença do nosso deputado Jerônimo Gergen, a quem cumprimento pela exposição e sendo bastante objetivo para permitir a fala do professor Otávio. Eu troco a minha exposição, meu debate, por uma indagação, senhor, dizendo primeiro que essa medida provisória, para mim, é, de certa maneira, um milagre, porque é muito raro o Estado impor limites a si mesmo no exercício da sua atividade regulatória, e é, em última análise, o que faz essa medida provisória. Mas, em relação àquela questão da aprovação tácita, né, o senhor comentou o respeito ao Pacto Federativo, e o inciso 11 do artigo 3º diz que, quando o particular formula um requerimento contendo todas as informações necessárias, o Estado deve estipular um prazo para decidir, e não decidindo haverá uma aprovação tácita. Mas a medida provisória e o projeto de lei diz que isso se aplica aos órgãos federais e, para se aplicar a estados e municípios, dependeria de uma adesão destes. E é essa adesão que me preocupa. Por exemplo, a União Federal tem uma lei de processo administrativo desde 99. O Estado do Paraná não tem uma lei de processo administrativo até hoje, né? E muitos estados não têm. Então, a minha indagação o senhor vislumbra a possibilidade do Congresso, na sequência de sua atividade legislativa, ser um pouco mais ousado, eu diria, e estender essa obrigatoriedade, inclusive para estados e municípios, considerando dois aspectos. Primeiro, como o senhor bem disse, a norma versa sobre normas gerais de direito econômico, e isso é atribuição da União Federal. E depois, esse aspecto específico, acho que versa também sobre procedimento e matéria processual, o que também estaria dentro da competência concorrente da União. O senhor acha que há espaço para que essa obrigatoriedade seja estendida a municípios e estados? Por quê? O senhor, como deputado federal gaúcho, está fazendo uma peregrinação pelos municípios que estão aderindo, mas em outros estados talvez não tenha a mesma adesão. Como eu falei, né, doutor? Eu gostaria de ter colocado muito mais coisa. Falei da primeira visita, do sandbox, um monte de avanço. Em 301 emendas, mais as sugestões que vinham ao relator, tudo que eu incluísse, né, alguém não gostava. E nós temos lá um grupo que simplesmente é contra por ser contra. Então, chegou na hora do plenário, faltou tempo, porque a medida provisória disputou ainda isso com a Previdência. E por um lado foi bom, porque eu aprovei na comissão sem ninguém ver. Eu negociei bem e toquei. Mas quando ela veio à luz, é óbvio, todo mundo se deu conta, meu Deus do céu, é uma mini reforma trabalhista, é uma mini não sei o quê, uma mini. E eu ia cair a medida provisória, né? Então a gente também cedeu e veio para... No entanto, o que acontece? Se há margem para isso, o problema é que o processo legislativo é pesado. E foi por isso que mandaram por medida provisória, né? Porque se fosse um projeto de lei, demorar, né? Tem vários outros projetos que estão nascendo em razão da MP, mas vão demorar. Então eu estou agora preocupado em estimular realmente os estados. Nós já temos a lei no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, já tramitando. Aqui no Paraná não temos ainda. Era bom ver se tem algum deputado que está a fim de fazer, né? Ou do próprio governo, se fosse o caso. E estimulando os municípios, porque aí você complementa. Claro, vai sempre deixar o risco de algum não ter isto, mas eu parto do princípio, e estou vendo isso no Rio Grande do Sul, eu estimulando eles, começa a correr a notícia, o vizinho do lado quer fazer a lei, quer fazer... Esses números de esteio da formalização de empresas, que cresceu 32,6% com relação ao mesmo período, já tem a lei em Sapucaia, já tem a lei em Canoas, né? Já tem a lei em Gravataí, Glorinha está preparando para apresentar, então você vai demora um pouco se olhar que tem que atingir 5 mil municípios. Mas eu acho que é mais fácil esse estímulo, até porque a lei municipal complementa outros problemas que vai precisar da lei de qualquer forma. Então, esse eu acho que é o caminho melhor. Dá para fazer federal? Dá.
mas o ambiente lá eu não vejo que tão simples por um projeto de lei normal. Professor Bernardo Strobel Guimarães, com a palavra. E assim, doutor, só para... Se esta reunião entender cabível, possível, enfim, for interessante, poderia fazer um manifesto do Instituto dos Advogados orientando aí que os municípios analisem a implantação das leis municipais. Acho que é um bom colegiado para fazer uma manifestação de uma carta nesse sentido aí também, né? Uma ótima ideia. Quem sabe até, presidente Hélio, quem sabe o colégio possa também fazer em conjunto para que nós possamos sensibilizar. Uma boa ideia. Senhor Bernardo? Presidente, deputado Jerônimo, Francisco, Cleiton, acho que já feitos todos os agradecimentos de estilo, na verdade, fomentar um debate quando o tema foi tratado sobre todas as perspectivas, e mais do que isso, nós não ficamos só naquela questão de que diz a lei, mas entender um pouco da proposta do legislativo nessa importante modificação faz aquilo que eu gosto muito nas sessões de julgamento, eu acompanhar o relator. Eu tenho muito pouco a dizer e muito pouco a acrescentar aquilo que o deputado já disse, e vou só me permitir... o motorista é bom mesmo. O motorista é bom. Não vamos precisar chamar o Einstein hoje, né? O que eu achei mais interessante, não é uma provocação, é exatamente, né, talvez aquela perspectiva que nós, do mundo jurídico formal, não percebemos. Como no Brasil a mudança é difícil. Né? O senhor disse que o Brasil precisa de pautas nacionais, pautas que sejam suprapartidárias e que sejam questões de Estado e não questões de governo. E tem algumas muito óbvias, né? E mesmo naquele que é óbvio, a gente consegue, né, amarrarmos a nós mesmos, né? Essa é uma questão da liberdade econômica. Eu fico pensando assim, o trabalho que o senhor teve para poder manter ali o mínimo de coerência. Claro, né, a gente sempre pode, examinando um texto legislativo, e os juristas são especialmente habilidosos nisso, apontar suas falhas. E eu sempre, né, desde que ela era medida provisória, eu acho importante, por um lado, ter uma declaração que, ainda que não seja muito o lugar das leis, coloque uns pontos de reflexão para todo o ordenamento jurídico brasileiro, e mais do que isso também para os atores institucionais, judiciário, empresários, enfim, essa colcha de valores que é a sociedade brasileira, enfim, colocar essas cartas e depois tentar desburocratizar. A gente não pode mais... Eu gostei muito da parte que o senhor disse. O problema da burocracia é que ela aflige os pequenos, né? Os grandes, eles contratam lá para abrir o domingo o doutor Hélio, para enfrentar a junta comercial do doutor Tarcísio, para brigar com os entes reguladores do doutor Francisco e todos os senhores que são grandes advogados. Agora, o vendedor de cachorro-quente, aquela senhora que vende bombons para sustentar os filhos, essa gente, ela fica, né, naquela coisa kafkiana da burocracia. A gente precisa realmente fazer... Acho que o grande desafio nosso aqui, como uma potência jurídica que pensa o direito, não a partir só do ponto de vista formal, é aquele desafio, aquilo que eu digo que em sala de aula, né, tem coisas que escaparam ao Hart, ao Kelsen, a todos os juristas. Não existe nada na doutrina alemã que possa alcançar aquilo que é a classificação brasileira das leis. O Brasil é um país que tem uma classificação dicotômica nas leis que escapou a toda a inteligência jurídica até hoje, que é aquela classificação que diz que as leis no Brasil pegam ou não pegam, né? Acho que o grande desafio aqui no Brasil é que a lei... deixando a que não pegou... é que não pega. E as que não pegam, a gente precisa passar a patrola nelas e acabar com elas. Então, é uma medida aí, acho que o grande desafio nosso é tentar fazer a medida realmente ser efetiva para ela não ficar no grande cemitério das leis que não pegaram. Muito obrigado. Bem, doutor, só é que eu estou falador demais aqui, mas esses dias eu dei uma palestra para só procuradores municipais, fiscais municipais, e tinham lá 400 pessoas na DPM lá em Porto Alegre. 2 horas eu falei. O meu primo é advogado lá naquele escritório, ele depois botou no grupo da... Cara, tu é muito enrolão. Tu enrolou 2 horas, 400 pessoas lá e todo mundo estava dizendo que é verdade. Desculpa... Eu peguei a sua fala aqui, doutor, para dizer o seguinte: se fosse um ambiente normal, eu vir aqui, Instituto ou na OAB, nós íamos estar falando tudo numa linguagem técnica, jurídica, legislativa, e ia chegar a conclusão nenhuma no fim, né? E é isso que eu percebo que falta um pouco para nós mesmos, a mens legis disso, né? Como é que a lei foi feita. E o que eu tenho notado, eu já fui convidado 3 vezes, o mês passado de novo fui lá.
não deu o mês passado, nem sei, setembro, na XP em São Paulo. A XP faz um movimento e depois eles gravaram uma aula, que eles têm uma faculdade da XP, de como foi feita a medida provisória, de como é feita uma medida provisória. Né? Que tinha gente lá do curso, da faculdade da XP, que não sabia como é que fazia. Então eu acho que, pegando a sua fala, esse raciocínio da prática de como essa lei ou outra é feita é importante para nós nos percebermos do tema que nós estamos tratando, sem a frieza da lei em si, mas da formação. Então eu fico feliz de ouvir a sua fala, porque eu trago esses conteúdos políticos para um meio jurídico, porque é exatamente uma decisão política que faz uma lei torta ou deixa uma lei velha mal feita. Então eu contei essa história, o meu primo botou até no grupo da família, tu é bom mesmo, cara, tu fez uma palestra para 400 pessoas sem dizer nada, mas eu tenho que fazer o pessoal se dar conta de que isto, que às vezes nós nos trancamos no nosso mundo formal da lei, e o nosso papel como juristas, advogados, ele tem um papel perante a sociedade, a democracia, que vai além da lei. Né? E isso tudo que eu senti, que eu encontrei, que eu conheci aqui, nós temos, por isso eu falei até de uma carta, um documento, a condição de avançar, né? E de trazer o nosso meio jurídico, que tem de deputado advogado, pessoal. Nunca nós fazemos uma reunião de articulação desse grupo por ser advogado. Agora, os evangélicos fazem. Eu disse, eu sou advogado e católico, aí estou ferrado, não tem articulação nenhuma. Né? E, enquanto isso, outros têm. Né? Outros têm. Então, só para dar essa fala aqui, me deixa muito feliz aí que o Dr. Bernardo traz. Professor Cleiton, com a palavra. Pois não. Bom dia a todos. Cumprimentar o Tarcísio, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, pelo mais um excelente evento aqui nesta casa. Cumprimentar também o professor Bernardo, o professor Francisco Zardo e o nosso deputado Jerônimo Gergen, assistência aqui, os advogados, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, professor Rodrigo Xavier Leonardo, professora Kretz também, da faculdade, vice-diretor da faculdade, enfim, vários amigos aqui, Dr. Hélio Gomes, presidente do Instituto Brasileiro, Colégio de Presidentes de Institutos de Advogados do Brasil. Resumindo aqui, deputado, eu diria que é bom ouvir falas como a sua. Passamos a acreditar no nosso país, sabendo que temos deputados como o senhor lá no Congresso Nacional. Tenho certeza que a bancada do Paraná aqui também é bem atuante. O senhor certamente poderá contar com os deputados federais paranaenses lá. Nós aqui do Judiciário, da Escola da Magistratura em especial, porque eu estou dirigindo, temos uma preocupação muito grande com a capacitação dos magistrados no que se refere à liberdade, à economia. Temos feito uma parceria, inclusive, com a Fundação Getúlio Vargas, do Rio, que tem feito um curso aqui para nós, credenciado pela Escola Nacional, que é vinculado ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acho que é importante esse momento mesmo, e isso que eu considero uma inclusão. Porque nesses últimos anos a gente ouviu falar muito em inclusão social, mas eu acho que inclusão é isso aqui que o Bernardo falou, que o senhor falou, né? Desburocratizar a economia, incentivar que o cidadão empreenda, nem que seja de uma maneira simples, mas que ele não tenha burocracia, que ele não tenha, para abrir uma empresa ele tem que buscar várias certidões. Então, quando eu li a medida provisória da liberdade econômica, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, e ali eu constatei como o Brasil impede o empreendedorismo, como ele trava o empreendedorismo. Esse nosso modelo federativo de União, Estados, 5.566 municípios, alguma coisa assim. Como que, e sem um diálogo, né? Sem um diálogo entre os municípios e os estados. Eu, semana passada, assisti aqui um seminário na Escola Judicial do TRT, o Dr. Zardo também estava lá. O mesmo curso, só que versão magistrados do trabalho. E a professora, a doutora Kévia, que é diretora executiva, secretária executiva do Ministério da Economia,
um alto cargo da administração do ministro Paulo Guedes, explicou toda a organização do Ministério da Economia. Nós vemos ali que realmente a intenção do atual governo é a melhor possível. A gente sabe das dificuldades, a gente compreende. Mas eu acho que ficou grande demais para ser pilotada por Diz que é um super ministério, né? Porque abarcou indústria e comércio, abarcou fazenda, abarcou outras pastas. Sim, tanto que tem essa fala lá em Brasília, né? Ficou um super ministério. Mas a ideia é boa, mas ali 47 mil servidores, né? 47 mil servidores. Sob a asa do Ministério da Economia. Exato, quer dizer, então, a responsabilidade ali do ministro Paulo Guedes não é pouca. A gente torce para que ele acerte. Ele tem uma visão liberal, né? Pelo que eu soube, bem liberal. Tomara que ele acerte. E, de todo modo, eu queria só pontuar que, nesse contexto, os números que o senhor cita aqui também foram números que foram citados pela secretária executiva, né? Então, a posição do ranking do Brasil em termos de liberdade econômica é péssima. Mas essa lei que o senhor está sendo bem conduzida, bem articulada pelo senhor, nossos parabéns, e que outras iniciativas como essa tragam novas esperanças para nós. Muito obrigado. Muito bom. Não sem mais delongas, eu vou pedir ao nosso vice-presidente, Luiz Felipe, para que faça Minha sorte é que os próximos palestrantes não votam no Rio Grande do Sul, senão eu já tinha perdido. Faça a entrega do diploma ao nosso deputado. Tem o livro da história dos 100 anos do Instituto, está passando os 100 anos, e o certificado da vossa Seja muito bem-vindo e volte mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora sigo a Brasília para ver o que é que tem que votar de tarde lá. Se não for aquela surpresa de lei de partido que nem votaram semana passada, de uma hora para outra. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Pois não. Qual é o seu sentimento sobre o possível veto que foi proposto? Não, eu não sei, eu não tenho nenhuma certeza. Mas eu ouvi dizer que alguma coisa no aspecto da boa-fé poderia ter algum veto. Mas não está ainda, não é oficial. Perfeito. Tá? Estamos trabalhando para não ter veto. Muito obrigado. Estamos discutindo isso. Doutor, prazer muito grande. O meu WhatsApp ali pode mandar que ele será respondido. Tá? Prazer. Tá? Meu querido, olha aqui, tudo de bom. Doutor, vai chegar no seu e-mail do autógrafo. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Tudo de bom, é um prazer aí estar com vocês. Prazer conhecê-lo. Pessoal, tudo de bom para vocês. Boa reunião e uma ótima semana também. Querido amigo, vou falar para o mitideiro aqui. Agora nós já estamos